Estamos começando aqui do Labim o programa Empreender Tecnologias, que começa a sua temporada 2018. É uma grande satisfação chegar até você na sua residência, através do canal 53.1, o nosso canal digital, e também através do nosso canal analógico 55. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais a respeito de estágio, uma fase importante na vida do estudante. E para tratar sobre esse tema conosco, está aqui nos estúdios do Labim o professor Dr. Oswaldo Gastaldon, ele que é mestre em administração pelo Mackenzie, doutor em administração da produção pela Unimep Piracicaba, é coordenador do curso de administração, que foi laureado com o conceito 5 no ENAD 2012 e 2015, é curador da Fundação Educacional de Votuporanga, já no terceiro, quarto mandato. Presidiu a FUVEC, a Fundação Votuporanguense de Educação e Cultura, e é, naturalmente, o responsável pela Junifev, que é o núcleo que se responsabiliza por ações, projetos, mas, sobretudo, pelo estágio. Oswaldo, mais uma vez, bem-vindo ao programa. O pessoal fala que é figurinha carimbada. É mesmo, que bom estar por aqui novamente, né? Estamos sempre batendo bola. Mas você se lembra quando a gente era pequeno, brigava por causa de figurinha carimbada. Exatamente, né? Agora a gente virou, né, figurinha carimbada. Mas nesse caso é muito bom, né? É verdade. É excelente. E obrigado pela oportunidade da gente estar aqui novamente trocando ideia, né? É isso aí. Esse tema sempre foi um tema muito importante, até porque eu acredito que a audiência desse nosso programa Empreender Tecnologias, ela é rotativa. Existem pessoas que assistiram num ano passado, aí, quando você falou sobre estágio, outros que passaram a assistir o programa e que não conhecem muito sobre esse tema. Justamente por isso a gente gosta de retomar, porque o estágio, ele representa alguma coisa de importantíssima na vida do estudante. É para isso que a gente vai estar conversando hoje aqui no programa. Mas para os telespectadores que desconhecem a empresa Júnior da Unifev, vamos falar um pouquinho sobre o que é e como trabalha a EJunifev. Exatamente. Então, Ramon, a EJunifev é um órgão para interveniências de estágios, né? E necessariamente o que seria isso? A celebração de um contrato de estágio, um documento de estágio, envolve 3 partes, né? Grosso modo, Sim. Uma empresa, seja ela de qualquer natureza, ou até um profissional liberal, que depois falaremos um pouquinho sobre isso, né? Uma escola, que seria o meio de campo, até porque o aluno, se ele é aluno, porque ele está estudando nessa instituição, e o próprio aluno. Então, essas 3 situações, né, gera a condição de você ter um estágio e um estagiário. A EJunifev faz exatamente esse papel da interveniência. Ela é uma entidade dentro de uma instituição que é a Unifev, mas são 2 personalidades jurídicas diferentes, cada uma tem seu CNPJ. Então a empresa Júnior, como o próprio nome diz, ela age como uma organização que tem vida própria. É claro que não dá para dizer onde começa a EJunifev e termina a Unifev e vice-versa, porque são 2 entidades extremamente próximas. Claro. E claro que a EJunifev depende e muito da Unifev, obviamente. Mas é uma entidade, então, como eu estava dizendo, que ela tem o seu CNPJ, sua vida própria, e o grande papel dela realmente é fazer a interveniência, é buscar oportunidades, é intermediar situações, é tirar dúvida tanto de empresas quanto de alunos, né? E está em contínua informação com o mercado, em contínua interação com o mercado, com alunos, para que efetivamente possa, né, oferecer Sim. essas oportunidades de estágio. E felizmente esse bate-bola tem acontecido com bastante frequência, a gente tem sido bastante felizes nessa questão, né? Muita procura de empresas, muitos alunos efetivamente interessados, muitas vagas foram preenchidas e algumas até a gente não consegue preencher porque a empresa
nos procura por determinadas situações mais específicas, que às vezes a gente nem tem como atendê-la naquele momento, naquela situação. Claro. Então, é uma situação interessante e positiva para ambos os lados. Então, o grande papel da EJUNIFEV é exatamente esse, né? As interveniências. Agora, quais são os tipos de estágio que o estudante deve fazer durante o seu período de formação? Então, Ramon, a pergunta é bastante oportuna. A gente tem, via de regra, 2 tipos de estágio que a gente chamaria assim de situações mais distintas, né? Um é o estágio da grade curricular. Sim, aquele que é obrigatório, que faz parte do currículo do curso, que faz parte da grade horária do curso, né? Que normalmente ele faz ou dentro da própria instituição, acompanhado por um professor. Assim, grosso modo, seria uma disciplina de determinados cursos, né? Okay. O outro estágio, aquele que a gente atua, a EJUNIFEV atua, é um outro estágio que seria um estágio que tem uma bolsa auxílio, né? É o estágio optativo. Isso, ele é opcional. O aluno pode não fazê-lo. Enquanto o estágio obrigatório da grade curricular, ele tem sala de aula, faz parte do currículo dele, ele tem que fazer. Senão não se forma. Senão ele não se forma, né? Faz parte da grade horária dele. Esse estágio opcional, ele vai fazer se for interessante para ele. De repente, esse aluno não quer, por quê? Porque ele já trabalha, porque ele tem um negócio, porque ele tem uma empresa, ou simplesmente porque ele não gostaria de fazer. Então, isso não é necessário. Mas é uma grande oportunidade. Sem né? dúvida. Aquele que precisa para ingressar no mercado de trabalho e tal. Então, grosso modo, nós teríamos esses 2 tipos de estágio, né? Certo. A vantagem para o aluno, muitas vezes a gente já entende, né? Que ele vai unir a teoria com a prática. Com a prática, exatamente. Agora, a empresa, qual a vantagem para ela? O estágio produz encargos para ela? O estágio cria vínculo empregatício? Então, Ramon, a gente se fosse elencar os benefícios de um estágio, a gente veria que são muitos, né? Sim. A começar pelas questões de obrigações legais, dos quais o estagiário não entra, né? O estagiário não tem FGTS, não tem o INSS, ele não tem verbas rescisórias, além da férias, né? O que o estagiário tem que é necessário observar? Claro, o cumprimento das horas, né? Ele tem até 6 horas, exceto em eventualidades. Ele tem até 6 horas, ele não tem hora extra. E ele tem, findo de um ano, os 30 dias de férias, que seria interessante que fosse juntamente com as férias escolares, para que ele possa efetivamente aproveitar, né? Mas outras verbas rescisórias ele não tem encargos, né? Não tem quando terminar um contrato, obrigatoriamente verbas rescisórias, ir até um sindicato, ir até um órgão representativo e encerrar tudo isso. Não existe essa coisa de constar em carteira. O contrato que você falou, ele confere à empresa toda a segurança. Toda a segurança. Por quê? Porque ele está intermediado pela EJUNIFEV, e existem outras instituições que fazem isso também, é claro, né? Sim. E a EJUNIFEV é equivalente a algumas grandes no país, inclusive. E é interessante por quê? Porque está todo mundo legalizado. Está legalizado o aluno e está legalizado a empresa. Ela não corre risco de uma fiscalização, de um processo trabalhista, de incorrências, né? Então é muito interessante, ele tem pouquíssimos custos e tem os benefícios. Bom, e nós falamos dos benefícios legais, documentais, mas tem outros benefícios não tão tangíveis, mas que são absolutamente interessantes. Por quê? Quando você tem um estagiário, você está fazendo quase que um test drive, né? Exato. Aquele aluno, enquanto estagiário, ele está ali aprendendo, ele está desenvolvendo. Nesse momento você vai observar se ele tem potencial. De repente você está com um estagiário, mas que é uma pessoa extremamente promissora,
né? Que durante esse período do estágio você vai recebendo uma formação da instituição, né? Ele está recebendo uma carga teórica, ele está vendo todo dia matérias novas, é uma pessoa que está plugada, que está antenada, tem professores, tem outras pessoas acompanhando esse aluno, trazendo informações. Quer dizer, você está com uma pessoa que pode ter um grande potencial, né? E você, junto com a organização, você empresa, você organização, junto com a instituição de ensino, vai moldando esse aluno, esse estagiário, e ao longo do tempo você pode ter um profissional excepcional, muito bom. E nós temos casos assim, você como professor, trabalha com a gente há um tempão, você viu, né, alunos que entraram estagiários e hoje são os gerentes daquelas instituições, né? Chefes de departamentos, pessoas que tiveram carreiras muito promissoras dentro das organizações, que eles começaram como estagiários. Nós poderíamos citar vários alunos, aluno seu, aluno meu, né? E que estão muito bem dentro das organizações, né? Então, essas são vantagens muito interessantes, né? Verdade. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o que o estagiário recebe em termos de valores. Como é que isso funciona? Então, Ramon, não existe um valor fixo, né? Tá. Essa bolsa auxílio, ela pode variar dentro daquilo que foi combinado. É lógico que existe o bom senso, né? Exato. Você não vai pagar um valor absolutamente irrisório para uma pessoa, porque ele está contribuindo. E tem estagiários que desempenham um trabalho à altura de qualquer outro profissional. Mas também você não precisa pagar um salário cheio, uma quantia exorbitante. O que a gente tem de base? Normalmente, o valor da mensalidade. Exato. Normalmente, a empresa, a organização, a instituição ou o profissional liberal, ele paga a mensalidade do aluno. Agora, nada impede de se combinar uma coisa diferenciada, de se dar um auxílio alimentação, um auxílio transporte, talvez até um plano de saúde, um plano odontológico, alguns benefícios que você estende para os seus funcionários, para o seu quadro funcional. De repente, você passa algumas desses benefícios, dessas situações, dessas condições, você estende ele para o estagiário. Agora, vale ressaltar que muitas vezes isso contribui para que o aluno permaneça estudando. Sem dúvida. Você está fazendo uma contribuição social extremamente significativa, né? Porque sem o estágio, sem a bolsa auxílio, sem essas possibilidades, talvez você não tivesse um jovem numa universidade fazendo um curso de nível superior ou técnico, inclusive os cursos técnicos ou tecnológicos também podem ser contemplados pelo estágio, né? A lei te dá toda essa, é um arcabouço que te oferece condições para esse desenvolvimento. Eu acho muito interessante o empresário se conscientizar de que muitos deles, assim como eles tiveram talvez apoio ao longo da trajetória da formação para estudar, né? Recurso de parente, recurso dos pais, né? É uma forma também dele estar contribuindo socialmente para que o jovem estude, para que ele consiga enfrentar esse período de dispêndios com os estudos, claro, né? E depois, quem sabe, se transformar num profissional da própria organização, onde ele foi estagiário. Exato. Exemplos não nos faltariam de dizer, né, de alunos que começaram como estagiário e hoje ocupam cargos elevados dentro das organizações, mas talvez lá ele não estivesse se, de repente, não houvesse uma possibilidade de uma bolsa auxílio, de um estágio, para que ele tivesse concluído um curso, né, seja técnico ou seja de nível superior, e ele tivesse desenvolvido durante todo esse período. Então, essa contribuição social
essa contribuição com a comunidade, com a sociedade de uma maneira geral, é até difícil de ser mensurada numericamente. Né? Você fala, olha, isso aqui representa um número, isso representa um percentual, algo fixo, algo absolutamente concreto. Seria muito mais difícil mensurar isso, apesar da gente, se fizer alguns estudos mais quantitativos, poderíamos até apontá-los. Mas é claro que isso é perceptível, né? Isso é bastante plausível de ser observado, que é uma contribuição social muito significativa, né, Ramon? Você está dando uma resposta para a sociedade, né? Enquanto uma empresa que, de repente, também cresceu dentro de uma comunidade e hoje ela está dando uma resposta para essa comunidade e uma resposta para a educação. Com né? certeza. Quando nós estamos contribuindo com a educação, nós estamos contribuindo com o melhor ativo que uma nação pode ter. Sem né? dúvida. Porque a educação é aquela que efetivamente é capaz de alavancar o desenvolvimento, a riqueza, a geração de novas oportunidades, de novos empregos. Dificilmente nós vamos encontrar uma nação, um Estado, uma sociedade que evoluiu, que enriqueceu, que se tornou mais nobre, mais justa, que não tenha passado pela educação. Seja essa educação de qual nós estejamos falando, mas é educação. Não tem país desenvolvido, rico, Ramon, e justo, né? Porque às vezes você tem uma riqueza injusta, né? Ou desproporcional. Mas no mundo mais justo, né? É claro que a educação é o grande caminho, né? A gente viu o Japão e a Alemanha pós-guerra, Japão pós-guerra, e agora mais recentemente a Coreia e agora a China, né? Que está investindo pesadamente na questão educação. Mas aí seria um leque a ser aberto aqui. Com certeza. Gigante, né? Nós vamos fazer um rápido intervalo. E daqui a pouquinho vamos continuar conversando aqui no Labim com o professor Oswaldo, que vai falar para a gente quais são os procedimentos do aluno para que ele possa obter aí uma vaga de estágio. Continuamos daqui a pouquinho, Empreender Tecnologias, aqui direto do Labim, na sua TV Unifev.